Você já parou para pensar no que faria se alguém que você ama chamasse você de fedido na frente de todo mundo? Se olhasse para você com nojo, como se você fosse menos que nada, só porque você trabalha com a terra, porque suas mãos são calejadas, porque você não usa roupa de grife. Já pensou nisso? Pois é. Eu nunca imaginei que viveria isso. Nunca. Era um sábado de março, 21h34 da noite. Eu estava no banheiro daquele buffet chique nos Jardins, em São Paulo. Buffet com nome francês que eu nem consigo pronunciar direito até hoje. Tudo muito luxuoso, sabe? Espelho gigante com moldura dourada, perfume caro no ar, toalhas de tecido grosso. Eu tinha ido lavar as mãos e me refrescar um pouco porque o salão estava quente demais. Muita gente, muita conversa alta, muito champanhe caro sendo servido em taça de cristal. Aí eu ouvi a voz dela, a Patrícia, a noiva do meu Ricardo. Lá vem a caipira fedida de novo. Eu congelei. Juro por Deus que meu corpo inteiro travou. Mãe, olha ela. Até com perfume importado ela cheira a curral. Esse cheiro de fazenda não sai nunca, é? Que horror! A mãe dela, a Vera, riu. Uma risada baixa, maldosa. Filha, aguenta mais um pouco. Logo, logo você se livra disso. A velha não dura muito mesmo. Eu segurei na pia. As pernas tremeram. O coração disparou tão forte que eu achei que ia ter um treco ali mesmo. Olhei pro espelho e vi meu rosto vermelho, os olhos molhados. Eu tinha 78 anos naquela noite. 78 anos de vida honesta, de trabalho duro, de criar filho sozinha depois que meu Antônio morreu. E estava ouvindo aquilo, sendo chamada de fedida, de caipira, como se eu fosse lixo. Me conta aí nos comentários, de qual cidade você está me acompanhando agora? E me diz uma coisa com sinceridade. Você já passou por alguma humilhação assim, de ser julgado por quem você é? De onde você veio? Porque eu sei que não sou a única. A gente que vem do interior, que trabalha com a terra, que não tem esse verniz de cidade grande, a gente sofre muito com esse preconceito. Comenta aí, quero saber se você entende essa dor que eu tô contando. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como é que eu cheguei naquele banheiro, naquela festa, ouvindo aquelas palavras que rasgaram meu peito. Tudo começou 6 meses antes, num domingo de setembro. Meu Ricardo apareceu na fazenda com ela, a Patrícia. Eu lembro que era 12h15, porque eu tinha acabado de tirar o frango do forno. Frango caipira, criado lá em casa mesmo, com farofa de linguiça e vinagrete. Comida simples, mas feita com carinho. Mãe, essa é a Patrícia, minha namorada. Ela entrou na minha cozinha de salto alto. Salto fino, altíssimo. Aquele tipo de sapato que não serve pra nada, só pra mostrar que a pessoa não precisa andar, não precisa trabalhar. Vestido branco, bolsa de couro com aquele símbolo de marca cara. Cabelo liso demais, unha em gel vermelha, óculos escuros mesmo dentro de casa. Oi, Dona Francisca. Que casa rústica. Rústica. Essa foi a primeira palavra que ela disse sobre a minha casa. A casa onde eu criei meu filho, onde meu marido morreu, onde a gente construiu tudo com as próprias mãos. Rústica. Eu abracei ela, dei boas-vindas, servi almoço. Mas sabe quando você sente um aperto no peito? Uma coisa ruim no ar? Eu senti. O Antônio, meu falecido, costumava dizer que eu tinha um faro bom pra gente falsa. E naquele domingo, meu faro gritou. Durante o almoço, a Patrícia quase não comeu. Empurrava a comida no prato, fazia cara feia. O pai dela, o Roberto, um homem de uns 60 anos com terno caro mesmo num domingo, ficou fazendo perguntas estranhas. Dona Francisca, a senhora tem quantos hectares mesmo aqui? E a escritura tá toda certinha? Tudo registrado? A senhora nunca pensou em vender? Deve dar trabalho demais para a senhora na sua idade, né? Eu respondi com educação, mas aquilo me incomodou. Meu Ricardo ficou quieto, sorrindo, segurando a mão dela. Ele parecia tão feliz, tão apaixonado. E eu não queria estragar aquilo, sabe? Não queria ser a mãe chata que não aceita a namorada do filho. Mas depois que eles foram embora, eu sentei na varanda e conversei com a foto do Antônio. Antônio, essa moça não tem cheiro bom, não tem mesmo. E aquele pai dela, Jesus, é um lobo. Eu tô sentindo que vem coisa ruim.
3 semanas depois, num sábado de manhã, meu Ricardo me ligou. Mãe, eu pedi ela em casamento. Ela aceitou. Meu coração apertou. Mas o que eu ia fazer? Eu disse parabéns. Disse que estava feliz por ele. Que mãe não quer ver o filho feliz? Mesmo com aquele pressentimento ruim batendo no peito, eu quis acreditar que eu estava errada, que era só impressão minha. O noivado foi marcado para 3 meses depois. E aí começou o inferno. A Patrícia começou a aparecer na fazenda toda semana, sempre com o pai, sempre com perguntas sobre a propriedade, sempre querendo saber de documento, de valor, de planta da terra. Dona Francisca, a senhora já fez testamento? E se a senhora ficar doente, quem cuida de tudo isso aqui? Deve ser difícil, né? Na sua idade, com tanta responsabilidade. Eu comecei a desconfiar. Comecei a perceber que eles não estavam interessados no meu filho. Eles estavam interessados na fazenda. Na fazenda Santa Rosa, que é minha e do meu Antônio há 50 anos. 50 anos de suor. De acordar às 5 da manhã, de lidar com seca, com praga, com tudo que Deus manda para testar quem trabalha com a terra. A fazenda fica na região de Ribeirão Preto. São 320 hectares de terra roxa. Café, gado, soja, tudo produzindo bem. Tudo organizado. Meu Ricardo, que é engenheiro agrônomo, modernizou muita coisa. Colocou irrigação nova, melhorou o manejo do gado. A gente estava ganhando bem. Não éramos ricos de cidade grande, mas vivíamos muito bem. Só que eu descobri depois, muito depois, que a fazenda valia muito mais do que eu imaginava. Mas vou te contar isso daqui a pouco. No dia da festa de noivado, eu acordei cedo. Era um sábado de março, 7h15 da manhã. Olhei pela janela e vi o sol nascendo bonito, as vacas pastando tranquilas. Eu orei, pedi proteção, pedi pro Antônio me dar força lá do céu. A festa era às 20 horas, em São Paulo. O Ricardo tinha alugado um motorista particular para me buscar, porque eu não dirijo na estrada. Eu me arrumei com cuidado. Coloquei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha. Comprei numa loja em Ribeirão mesmo, 380. Para mim, que raramente gasto com roupa, aquilo era muito dinheiro. Mas era o noivado do meu filho. Eu queria estar apresentável. Passei perfume. Um perfume que a comadre trouxe de Goiânia, 120. Cheiro de flor, suave. Prendi o cabelo num coque. Calcei sapato baixo, confortável, porque eu não aguento salto. O motorista me buscou às 17h30. A viagem até São Paulo demorou 3 horas e meia. Trânsito pesado, cidade gigante, barulho por todo lado. Eu me sentia pequena ali, deslocada, como um peixe fora d'água. Quando chegamos no buffet, 2107, eu quase caí para trás. Era um lugar enorme, com lustre de cristal, tapete vermelho, garçons de gravata borboleta servindo champanhe francês. Tinha mais de 200 pessoas, tudo gente de São Paulo. Advogados, empresários, socialites, mulheres com vestido de grife, homens de terno italiano. Eu entrei e me senti uma formiga. Todo mundo me olhava de lado. Eu via os cochichos, as risadinhas. Eu sabia o que estavam pensando. Quem é essa velha? Que roupa mais sem graça? Que jeito mais caipira? O Ricardo veio me receber com a Patrícia. Ela estava linda, não vou negar. Vestido branco de R$8.500, segundo eu soube depois. Cabelo preso num penteado chique. Joia no pescoço, no pulso, na orelha. Devia ter pelo menos R$30.000 em joia nela. Oi, sogra, que bom que chegou. Sogra. Ela me chamou de sogra, mas o tom era gelado, sem carinho nenhum. Ela me beijou no rosto, mas afastou rápido, como se eu queimasse. A festa seguiu. Tinha comida cara, bebida cara, decoração cara, flores que deviam custar R$15.000 só na decoração. Bolo de 5 andares. Champanhe Moët, 450 a garrafa. DJ tocando música eletrônica que me dava dor de cabeça. Eu tentei conversar com as pessoas, mas ninguém tinha papo comigo. Elas perguntavam de onde eu era, e quando eu dizia que era da fazenda, elas faziam aquela cara de pena misturada com desprezo, e mudavam de assunto rápido. Ah, que legal! E você cria gado? Que exótico! Exótico.
como se eu fosse um bicho de zoológico. Às 21h30, eu não aguentei mais. Fui ao banheiro. Precisava respirar, lavar o rosto, me acalmar, e foi lá que eu ouvi. Lá vem a caipira fedida de novo. Você já ouviu algo que mudou sua vida? Que partiu teu coração ao meio? Eu ouvi. Fiquei parada dentro da cabine do banheiro. Tremia tanto que não conseguia destravar a porta. Respirava fundo, tentando não chorar alto, não fazer barulho. Do outro lado, a Patrícia e a mãe dela continuavam. Você vai aguentar ela na sua vida, filha? Imagina ter que almoçar todo domingo com aquela velha. Mãe, relaxa. O plano é esse mesmo. Assim que eu casar, a gente convence o Ricardo a internar ela. Tem aquele asilo em Barueri, baratinho, 2.800 reais por mês. A gente tira ela do caminho e fica com a fazenda. Meu Deus do céu. E o Ricardo? Ele não vai desconfiar? Mãe, ele tá cego de paixão, não vê nada. Além do mais, a gente vai convencer ele que é pro bem dela, que ela tá ficando senil, que não aguenta mais cuidar da fazenda sozinha. Eu saí da cabine. Elas me viram pelo espelho e ficaram brancas. Brancas que nem papel. Dona Francisca, a senhora estava aí? Eu não respondi. Saí do banheiro com as pernas bambas, o coração explodindo no peito. Atravessei o salão de festa. Gente dançando, rindo, bebendo. Eu só queria sumir. Só queria ir embora. Peguei minha bolsa e fui direto para a porta. Mãe, aonde a senhora vai? O Ricardo me segurou pelo braço, firme, segurando mesmo, não deixando eu sair. Me larga, Ricardo. Eu vou embora. Eu vou para casa. Mãe, a senhora não vai a lugar nenhum. Volta para a festa. Eu olhei no olho dele. Tinha algo diferente. Algo que eu não conseguia entender. Ricardo, eu ouvi tudo. Tudo. Ela me chamou de caipira fedida. Ela e aquela mãe dela. E elas estão planejando me internar, meu filho. Me tirar da minha casa. Me roubar. Ele apertou meu braço com mais força. Chegou o rosto bem perto do meu ouvido e sussurrou baixinho, num tom que eu nunca tinha ouvido na vida. Mãe, confie em mim. Amanhã tudo muda. Eu não entendi. Fiquei olhando para ele, confusa, assustada. O quê? Como assim? Amanhã é o casamento, mãe. E eu preciso que a senhora esteja lá. Eu preciso, por favor. Confie em mim só mais um dia. Tinha algo no olho dele, uma firmeza, uma frieza até, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Mas Ricardo, ela... Eu sei, mãe, eu sei de tudo, e amanhã você vai entender. Mas agora, volta pra festa. Sorri, finge que tá tudo bem, é só por hoje. Eu não sabia o que fazer. Meu filho nunca tinha mentido pra mim, nunca tinha me deixado na mão. Então eu respirei fundo, sequei as lágrimas com a ponta do dedo e voltei. Voltei pro salão de festa fingindo que estava tudo bem. Sentei numa cadeira no canto, bebi água, comi um pedacinho de bolo. A Patrícia veio até mim com um sorriso falso. Dona Francisca, a senhora tá bem? Tava preocupada. Preocupada. Ela tinha coragem de fingir preocupação depois de me chamar de fedida. Tô bem, filha. Só cansada. Ah, imagino. Deve ser difícil pra senhora, né? Tanta gente, tanto barulho. Amanhã vai ser mais tranquilo. Só família. Família. Que palavra estranha na boca dela. A festa acabou 00:15. O motorista me levou de volta. 3h30 de estrada. Eu não dormi. Fiquei olhando pela janela, vendo as luzes da cidade sumir, dando lugar ao escuro da estrada. Cheguei na fazenda às 3h50 da madrugada. Subi pro quarto, sentei na cama, olhei para a foto do Antônio na cabeceira. Antônio, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se nosso filho tá cego ou se ele sabe de alguma coisa. Mas eu vou fazer o que ele pediu. Vou confiar nele, só mais um dia. Dormi mal, muito mal. Sonhei com a voz da Patrícia me chamando de fedida. Acordei 6h40, com o galo cantando, com o sol entrando pela janela. O casamento seria às 18h, no mesmo lugar. O motorista ia me buscar ao meio-dia, mas às 9h15 da manhã, meu celular tocou. Era o Ricardo. Mãe, vem para São Paulo agora.
Vem pro meu apartamento. Preciso te mostrar uma coisa. O quê, meu filho? Que coisa? Vem, mãe. É importante. Eu não discuti. Pedi pro Zé, meu caseiro, me levar de carro até a rodoviária de Ribeirão. Peguei o ônibus das 10h30. Cheguei em São Paulo, 12h30. O Ricardo me buscou na rodoviária do Tietê e me levou pro apartamento dele em Pinheiros. Um apartamento pequeno, 2 quartos, que ele alugava por 2.900 thalers por mês. Quando entrei, tinha um rapaz lá. Um rapaz novo, uns 30 anos, com notebook, fone de ouvido, equipamento de som. Mãe, esse é o Tiago, amigo meu da faculdade, técnico de som. Técnico de som? Eu não entendi nada. O Ricardo me sentou no sofá, pegou o notebook do Tiago e apertou play. E aí, eu ouvi. Ouvi a voz da Patrícia clara como cristal. Pai, o plano tá funcionando. O Ricardo não desconfia de nada. Quando a gente casar, é só convencer ele a internar a velha. Aí a fazenda é nossa. A voz do Roberto respondendo. Ótimo. E você sabe por que a gente precisa dessa fazenda, né? Não é só pelo café e pelo gado. Eu sei, pai. A rodovia. A duplicação da BR e o Porto Seco. Exatamente. O governo estadual aprovou. A obra começa ano que vem. A fazenda da velha fica bem no caminho. Quando desapropriarem para fazer a rodovia, a indenização vai ser de no mínimo 100 milhões. E com o terreno do Porto Seco do lado, a gente vende o restante por mais 50 milhões de reais fácil. Meu sangue gelou. 100 milhões. 50 milhões. Eles não queriam a fazenda por amor ao meu filho. Queriam por causa de uma obra do governo. Uma obra que eu nem sabia que existia. O Ricardo pausou o áudio. Olhou para mim. Tem mais, mãe. Muito mais. Ele apertou o play de novo. E se a velha não aceitar internar? Pai, aí a gente declara ela incapaz. Tem médico que faz isso por 15 mil. A gente pega um laudo de demência senil, interdita ela judicialmente e pronto. Ela vai pro asilo querendo ou não. E o Ricardo? O Ricardo é fraco. Ele me ama demais. Ele vai aceitar o que eu disser. Eu comecei a chorar. Não consegui segurar. Chorava tanto que meu corpo tremia inteiro. O Ricardo desligou o áudio. Ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Mãe, eu sei de tudo faz 3 semanas. 3 semanas? Como? Ele apontou pro Tiago. Eu pedi pro Tiago grampear meu próprio apartamento e o escritório do Roberto. Eu suspeitei desde o primeiro almoço lá na fazenda. As perguntas dele eram estranhas demais. Aí eu contratei um detetive particular também. Descobri que o Roberto já aplicou esse golpe antes. Tem 3 processos contra ele. Golpe do casamento para roubar herança. Só que nas outras vezes ele usou laranjas. Dessa vez usou a própria filha. Eu não conseguia acreditar. E você... Você fingiu esse tempo todo? Fingi, mãe. Fingi que estava apaixonado. Fingi que era bobo. Enquanto isso, juntava provas. Áudios, vídeos, documentos. Tenho tudo. A Patrícia confessando. O Roberto explicando o esquema. Os processos antigos. Tenho até uma testemunha. Testemunha? Uma mulher chamada Sofia. Ela foi noiva de um funcionário do Roberto há 5 anos. Um laranja. Eles aplicaram o mesmo golpe nela. Roubaram a empresa da família dela. Ela perdeu tudo, mas ela aceitou depor. Eu olhei para o meu filho, como se estivesse vendo ele pela primeira vez na vida. Aquele homem na minha frente não era o Ricardo bobo, apaixonado, que eu achava que conhecia. Era um estrategista, um homem frio, calculista. E o que você vai fazer? Ele sorriu, um sorriso que me deu medo. Hoje às 18h, mãe, no casamento, eu vou fazer justiça. Justiça pública. Justiça pública. Essas 2 palavras ecoaram na minha cabeça por horas. Eu olhei para o meu filho, para o Tiago mexendo nos equipamentos e tentei processar tudo aquilo. Meu Ricardo, meu menino, que eu criei com tanto amor, com tanto cuidado, tinha virado outra pessoa na minha frente. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e eu que nunca percebi. Ricardo, explica direito para a mãe o que você vai fazer. Ele se levantou, foi até a mesa da sala e pegou uma pasta preta. Dentro tinha documentos, pendrives, fotos impressas. Muita coisa.
Ele abriu tudo na minha frente. Mãe, olha aqui. Essa aqui é a Sofia. Era uma foto de uma mulher bonita, uns 40 anos, cabelo castanho, olhos tristes. Ela foi noiva de um cara chamado Marcelo, funcionário do Roberto. Só que era tudo armação. O Marcelo era um laranja. Eles aplicaram o mesmo golpe. O pai dela tinha uma empresa de logística em Campinas. Valia uns 8 milhões. Quando o pai dela morreu, o Marcelo estava casado com ela há 2 anos. Ele conseguiu acesso às contas, aos documentos e passou tudo pro Roberto. Quando ela descobriu, já tinham sumido com 6 milhões. A empresa faliu. Ela perdeu tudo. Eu olhei para a foto da moça. Meu coração apertou. E ela? O que aconteceu com ela? Ela entrou com processo, mas não tinha prova suficiente. O Marcelo desapareceu. Foi para Paraguai, segundo o detetive descobriu. O Roberto negou tudo. Disse que não tinha nada a ver com o funcionário. E ela ficou sem nada. Mora num apartamento alugado em Guarulhos, R$ 1.200 por mês. Trabalha como corretora de imóveis. Mal consegue pagar as contas. Meu Deus! Mas quando eu a procurei 3 semanas atrás e mostrei as provas que eu tinha contra o Roberto, ela concordou em depor. Ela quer justiça. Quer ver aquele desgraçado pagar pelo que fez. O Ricardo pegou outro documento. Era um laudo técnico. E olha isso aqui, mãe. Laudo do perito de áudio que o Tiago contratou, confirmando que as gravações são autênticas, sem edição, sem manipulação. Voz da Patrícia e do Roberto, identificadas por análise forense. Eu peguei o papel com as mãos trêmulas. Análise forense. Perito. Tudo muito técnico, muito sério. Meu filho tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. E o que você vai fazer com isso tudo? Ele olhou para o Tiago. Os dois trocaram um olhar cúmplice. A gente vai exibir no telão, no meio do casamento. Eu arregalei os olhos. Como assim, no telão? Mãe, o buffet tem um telão de LED gigante. Eles usam para passar fotos dos noivos, vídeos de homenagem, essas coisas. Eu contratei o fornecedor de som e imagem. Paguei 18 mil reais. O sistema vai estar sob controle do Tiago. A Patrícia e o Roberto não vão ter como desligar. O Tiago se aproximou, com um sorriso no rosto. Dona Francisca, eu vou estar na cabine técnica. Quando o Ricardo der o sinal, eu solto os áudios no telão e nas caixas de som. Todo mundo vai ouvir. Os 250 convidados. 250 pessoas. Meu Deus, ele ia expor aquela mulher na frente de 250 pessoas. Ricardo, isso é muito pesado, filho. Você tem certeza? Ele se ajoelhou na minha frente de novo. Pegou minhas mãos, olhou fundo nos meus olhos. Mãe, eles queriam te trancafiar num asilo, queriam te roubar, queriam roubar a fazenda que você e o pai construíram com 50 anos de suor. Você acha que essas pessoas merecem piedade? Eu não sabia o que responder. Parte de mim, a parte cristã, a parte que o Antônio sempre ensinou a perdoar, gritava que aquilo era errado, que vingança não era o caminho. Mas a outra parte, a parte que tinha ouvido aquela mulher me chamar de fedida, que tinha ouvido o plano de me internar, essa parte queria justiça, queria ver eles pagando. E depois? O que vai acontecer depois? Depois, mãe, eu tenho um amigo na promotoria, o Dr. Paulo. Ele vai estar entre os convidados. Promotor de justiça especializado em crimes financeiros. Quando as provas forem exibidas, ele vai agir. Polícia vai estar de prontidão do lado de fora. Eles vão ser presos. Estelionato, formação de quadrilha, tentativa de fraude. O Roberto pode pegar até 10 anos. A Patrícia, uns 6. Prisão. Cadeia. Meu filho tinha planejado até isso. Eu respirei fundo. Olhei para a foto do Antônio que o Ricardo tinha na estante da sala. Meu marido. Meu companheiro de vida. O que ele faria? O que ele diria? Mãe, você tá comigo? Eu olhei para o meu filho, para o homem que ele se tornou, e assenti. Tô, filho. Tô com você. Eram 13h20 quando saímos do apartamento. O Ricardo me levou num restaurante ali perto, na Rua dos Pinheiros. Um lugar simples, comida por quilo. Eu não tinha fome, mas ele insistiu que eu comesse alguma coisa. Mãe, você precisa de energia para hoje. Vai ser um dia longo. Eu peguei um prato pequeno. Arroz, feijão,
um pedaço de frango grelhado. R$ 38,90 no total. Sentamos numa mesa do canto. O restaurante estava cheio, barulhento. Gente indo e vindo. Mas eu me sentia numa bolha. Numa redoma de silêncio. Ricardo, me conta uma coisa. Quando você desconfiou de verdade? Ele mastigou devagar. Engoliu. Bebeu um gole de suco de laranja. No segundo almoço na fazenda, mãe. Você lembra? Era um domingo de outubro. O Roberto perguntou sobre o inventário. Sobre quanto tempo fazia que o pai tinha morrido. Se tinha dívida no cartório. Aquilo me incomodou. Porque um sogro normal não pergunta essas coisas. Um sogro normal pergunta se o genro trata a filha bem, se tem planos para o futuro. Mas ele só perguntava de dinheiro, de terra, de patrimônio. Eu lembrava daquele domingo. Eu tinha feito pernil assado. O Roberto comeu 3 pratos, elogiou demais a comida. E depois ficou fazendo perguntas. Aí eu comecei a investigar ele. Contratei um detetive particular, um cara bom, discreto, 5.000 quelaires adiantado, mais 3.000 quelaires por semana. Caro, mas valeu cada centavo. Em 2 semanas, ele me trouxe um dossiê completo. Os 3 processos antigos, as empresas fantasmas que o Roberto tem em nome de laranja, as contas no exterior, a história da Sofia. E a Patrícia? Ela sabe de tudo? Ela é cúmplice, mãe. Ela sabe de tudo. O áudio deixa claro. Ela tá nesse golpe junto com o pai. Não é uma vítima, é uma criminosa. Aquela palavra me doeu. Criminosa. A mulher que meu filho ia casar era uma criminosa. Você amou ela de verdade em algum momento? Ele parou de mastigar. Olhou para mim, e pela primeira vez naquele dia, eu vi tristeza no olho dele. Amei, mãe. No começo, eu amei. Achei ela linda, inteligente, interessante. Mas quando eu comecei a desconfiar e pus o detetive na cola dela, descobri quem ela realmente era. Aí o amor morreu, virou raiva, e depois virou isso, frieza, vontade de fazer justiça. Terminamos de comer em silêncio. Ele pagou a conta, R$ 71,50, no total. Voltamos pro apartamento. Eram 14h40. O casamento seria às 18 horas. Ainda tínhamos tempo. No apartamento, o Tiago estava testando os equipamentos. Ele conectou o notebook num sistema de som portátil e tocou um pedaço do áudio. A voz da Patrícia ecoou na sala. A gente pega um laudo de demência senil, interdita ela judicialmente e pronto. Meu estômago revirou. Ouvir aquilo de novo me fez sentir mal. Mas eu precisava ser forte. Tiago, tá tudo certo? Tá tudo certo, Ricardo. Eu vou levar o notebook e os pendrives de backup. Vou chegar no buffet às 16h30, me instalar na cabine técnica. Quando você fizer o sinal, eu solto tudo. E se tentarem te parar? Não vão conseguir. Eu vou travar o sistema. Só eu vou ter o código para desligar. E vou colocar um delay de 30 segundos. Mesmo que tentem arrancar o cabo, vai continuar rodando por mais meio minuto. Era tudo muito bem planejado. Assustadoramente bem planejado. Às 15h30, o Ricardo me levou para me arrumar. Ele tinha reservado um quarto no hotel ao lado do buffet. Hotel bom, 450 a diária. Me levou até lá e abriu a porta. Mãe, a senhora descansa um pouco. Toma um banho, se arruma com calma. Eu volto às 17h30 para te buscar. Eu entrei no quarto. Era bonito, limpo, cheiroso. Cama grande, TV de tela plana, banheiro de mármore. Me sentei na cama e desabei. Chorei. Chorei muito. Chorei pela decepção, pela tristeza, pelo medo do que ia acontecer. Depois de uns 20 minutos me levantei. Tomei banho. Um banho demorado, água quente, tentando lavar toda aquela angústia. Quando saí, olhei no espelho. Uma velha de 78 anos me olhava de volta. Cabelo branco, rosto enrugado, mãos calejadas. Eu era tudo que a Patrícia tinha chamado de caipira. E sabe de uma coisa? Eu tinha orgulho disso. Orgulho de cada ruga, de cada calo, de cada fio branco. Porque cada marca no meu corpo contava uma história de trabalho honesto, de dignidade, de amor.
Coloquei o mesmo vestido azul marinho de ontem. Passei o mesmo perfume. Prendi o cabelo do mesmo jeito. Calcei o mesmo sapato baixo. Eu ia ser eu mesma. Sem fingimento. Sem tentar ser o que eu não era. Às 17h30 em ponto, o Ricardo bateu na porta. Quando eu abri, ele estava de smoking. Lindo. Elegante. Mas o rosto dele estava sério. Frio. Pronta, mãe? Pronta, filho. Descemos juntos. O buffet era do lado, a gente foi andando. Era um sábado de março, 17h40 da tarde, e o tempo estava bonito. Céu azul, vento fresco. Uma tarde linda para um casamento. Ou para um julgamento. Quando chegamos no salão, já tinha gente lá. Os primeiros convidados chegando. Mulheres de vestido longo, homens de terno. Todo mundo chique, perfumado, sorridente. Eu entrei e senti os olhares de novo. Os mesmos olhares de ontem. De estranhamento, de desprezo. O Ricardo me levou até a primeira fila. Cadeira reservada para a mãe do noivo, bem na frente do altar. Eu sentei e fiquei observando tudo. O salão estava ainda mais decorado que ontem. Flores brancas por todo lado, velas, tecido de seda caindo do teto. E no fundo, bem no centro, um telão gigante de LED. Devia ter uns 4 metros de largura. O Tiago estava na cabine técnica, lá em cima, numa salinha com vidro. Ele olhou para mim e acenou discretamente. Eu retribuí. Os convidados foram chegando. 18h10, 18h20, 18h30. O salão encheu. 250 pessoas, como o Ricardo tinha falado. A elite de São Paulo. Gente da Faria Lima, dos Jardins, de Moema. Gente de dinheiro, gente de poder. Às 18h45, a música começou. Aquela música clássica de casamento, marcha nupcial. As portas do fundo se abriram. E a Patrícia entrou. Ela estava espetacular. Vestido de noiva que devia custar uns 35 mil. Todo bordado à mão, cauda de 3 metros, véu de tule francês. Cabelo preso num coque com tiara de brilhante. Buquê de rosas brancas importadas. Ela vinha caminhando devagar, sorrindo, acenando para os convidados. O Roberto ao lado dela, de smoking, peito estufado de orgulho. Os dois pareciam atores num filme. Perfeitos, felizes, falsos. Quando ela chegou no altar, o Ricardo pegou a mão dela. Eu olhei bem na cara dos dois. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso sem vida, um sorriso de plástico. O juiz de paz começou a cerimônia. Era um senhor de uns 60 anos, careca, óculos de grau, voz solene. Queridos presentes, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Ricardo Silva e Patrícia Mendes. A voz dele ecoou no salão. Todo mundo em silêncio, solene, respeitoso. O casamento é uma instituição sagrada, baseada no amor, no respeito, na confiança mútua. Confiança mútua. Que piada. Ricardo, você aceita a Patrícia como sua esposa? Promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? O Ricardo olhou para Patrícia, segurou as mãos dela e, com voz firme, clara, respondeu: não. O salão inteiro congelou. Silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado, sufocante, em que você consegue ouvir seu próprio coração batendo. O juiz de paz arregalou os olhos. A Patrícia ficou pálida. O Roberto se levantou na segunda fila. Como assim não? Ricardo, o que você está fazendo? O Ricardo soltou as mãos da Patrícia. Virou de costas para ela. Encarou os 250 convidados. E falou alto, bem alto, para todo mundo ouvir. Eu não aceito, porque eu não caso com golpistas. A Patrícia começou a tremer. Ricardo, você tá louco? Que golpista? Do que você tá falando? Ele ignorou ela. Acenou com a cabeça pro Tiago lá em cima. E o telão acendeu. A imagem que apareceu foi uma planilha. Uma planilha de Excel com números, datas, valores. O título estava bem grande, em vermelho. Plano de apropriação, Fazenda Santa Rosa. A voz do Roberto ecoou pelas caixas de som do salão.
Patrícia, você tem que fazer ele confiar em você. Conquistar a velha é impossível. Ela é esperta demais, mas o Ricardo é mole. Apaixonado. Idiota. Ele vai cair feito um patinho. Murmurinhos começaram no salão. As pessoas olhando para o telão, olhando para o Roberto, olhando para Patrícia. A voz da Patrícia respondeu no áudio. Eu sei, pai. Eu tô fazendo minha parte. Ele já tá completamente apaixonado. Acha que eu sou a mulher da vida dele. Risada. A risada dela ecoou no salão inteiro. O Roberto, na segunda fila, ficou vermelho. Levantou e gritou. Desliguem isso! Desliguem agora! Mas o áudio continuou. E a fazenda, pai? Quando a gente consegue colocar a mão? Assim que vocês casarem, a gente convence ele a internar a velha. Tem aquele asilo em Barueri, baratinho, 2.800 reais por mês. Enfia ela lá e pronto. Aí a gente pega a procuração, acessa as contas e transfere tudo. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, de raiva, de nojo. As pessoas no salão começaram a se levantar, algumas tentando sair, outras se aproximando para ouvir melhor. O caos começou a se instalar. O áudio continuou. Mas, pai, e se ela não aceitar? Aí a gente declara ela incapaz. Tem médico que faz laudo falso por 15 mil réis. A gente pega o laudo, entra com interdição judicial e pronto. Ela vai pro asilo querendo ou não. A Patrícia tentou correr pro fundo do salão, mas o Ricardo segurou ela pelo braço. Você não vai a lugar nenhum. Me solta, seu louco. O áudio continuou. Agora era outra conversa. A voz do Roberto mais séria. Você sabe por que a gente precisa dessa fazenda, né? Não é só pelo café e pelo gado. Eu sei, pai. A rodovia, a duplicação da BR e o Porto Seco. Exatamente. O governo estadual aprovou. A obra começa ano que vem. Quando desapropriarem a fazenda para fazer a rodovia, a indenização vai ser de no mínimo 100 milhões de reais. E com o terreno do Porto Seco do lado, a gente vende o restante por mais 50 milhões fácil. 100 milhões. 50 milhões. Os números ecoaram no salão. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. De choque. De indignação. Um homem se levantou na primeira fila. Terno cinza, gravata azul, postura firme. Era o Dr. Paulo, o promotor. Meu nome é Dr. Paulo Henrique Soares, promotor de justiça do Estado de São Paulo. E o que acabamos de ouvir configura crime de estelionato, formação de quadrilha e tentativa de fraude contra a idosa. Patrícia Mendes e Roberto Mendes, vocês estão sob investigação criminal. O Roberto tentou correr. Mas 2 policiais à paisana que estavam entre os convidados se aproximaram. Algemas. Vocês não têm provas, isso é armação, isso foi editado. O Ricardo pegou um envelope da mesa do altar. Abriu e tirou vários papéis. Tenho laudo pericial confirmando a autenticidade das gravações. Tenho análise forense de voz. Tenho 3 testemunhas de golpes anteriores que vocês aplicaram. E tenho ela. Ele apontou para a porta do fundo. Uma mulher entrou. Cabelo castanho, olhos tristes. A Sofia. Meu nome é Sofia Martins. Há 5 anos eu fui vítima de um golpe aplicado por Roberto Mendes. Ele usou um funcionário chamado Marcelo para se aproximar de mim. Eles roubaram a empresa da minha família, 6 milhões de dólares. Eu perdi tudo. E agora eu tô aqui para testemunhar contra eles. A voz dela tremia, mas ela falava firme. Decidida. A Patrícia desabou no chão, chorando, gritando. Eu não sabia de tudo. Foi meu pai. Foi tudo ideia dele. O Roberto olhou para ela com ódio. Cala a boca, Patrícia. Cala a boca! Os policiais os levaram, algemados, passando pelo corredor no meio dos 250 convidados. Todo mundo olhando, fotografando, filmando. O escândalo do ano. Quando eles saíram, o salão explodiu em conversas, gritaria, confusão, gente ligando para outros, gente comentando, gente saindo para contar a novidade. O Ricardo veio até mim, ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. Acabou, mãe. Acabou. Eu abracei ele, abracei forte, e chorei no ombro do meu filho. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei de alívio, de gratidão, de amor.
O salão foi esvaziando aos poucos. As pessoas saíam em grupos, conversando alto, comentando o que tinham acabado de presenciar. Eu ouvia os pedaços de conversa enquanto passavam pela gente. Você viu? 100 milhões! Eles queriam roubar 100 milhões da velha. Que golpe absurdo! E pensar que eu quase fiz negócio com o Roberto. A Patrícia sempre foi muito interesseira. Eu já desconfiava. Mentira! Ninguém desconfiava de nada. Mas agora todo mundo fingia que sabia desde o começo. O Dr. Paulo veio até nós. Ele apertou a mão do Ricardo e olhou para mim com respeito. Dona Francisca, a senhora foi muito corajosa. Sei que não deve ter sido fácil passar por tudo isso. Eu ainda estava tremendo, as pernas fracas, o coração disparado. Obrigada, doutor. E agora? O que acontece agora? Agora a Polícia Civil vai abrir inquérito formal. As gravações que o Ricardo forneceu são provas substanciais. Com o depoimento da Sofia e a documentação dos golpes anteriores, temos um caso sólido. Eles vão responder por estelionato qualificado, formação de quadrilha e tentativa de fraude contra idoso vulnerável. Somando tudo, o Roberto pode pegar de 8 a 12 anos. A Patrícia, de 6 a 10. 8 anos. 12 anos. Prisão de verdade. E a fazenda? Eles podem ainda tentar alguma coisa? Não, senhora. Com a prisão preventiva decretada e considerando a gravidade dos crimes, eles não vão ter acesso a nada. Vou pedir bloqueio de todos os bens em nome deles. E vou solicitar que a senhora faça uma escritura de proteção patrimonial, um tipo de blindagem legal para que ninguém mais tente se aproximar do seu patrimônio dessa forma. O Ricardo agradeceu e o promotor saiu. O salão já estava quase vazio. Sobraram eu, o Ricardo, o Tiago e a Sofia. Os 4 ali, no meio daquela decoração cara, daquelas flores brancas, daquele altar que não serviu para casamento nenhum. A Sofia se aproximou devagar. Ela olhou para mim com olhos marejados. Dona Francisca, eu só queria agradecer. Agradecer por ter dado essa oportunidade para o Ricardo fazer justiça e por ter me dado a chance de ver aqueles 2 pagarem pelo que fizeram. Eu abracei ela. Uma moça boa, trabalhadora, que tinha perdido tudo por causa de gente ruim. Você também foi corajosa, filha. Deve ter sido muito difícil reviver tudo isso. Foi, mas valeu a pena. Ver a cara do Roberto quando a polícia colocou as algemas nele, valeu cada segundo. O Tiago começou a recolher os equipamentos. Ele olhou para o Ricardo e sorriu. Cara, eu nunca vi nada igual na minha vida. Trabalho com som há 15 anos, já fiz milhares de casamentos, mas nunca, nunca mesmo vi um noivo cancelar o próprio casamento desse jeito. O Ricardo sorriu de volta, mas era um sorriso cansado, exausto. Tiago, muito obrigado, irmão. Sem você, nada disso seria possível. Imagina, você me pagou bem, 18 mil. Mas, sinceramente, eu teria feito de graça. Aquela gente merecia. Saímos do buffet às 20h15. A noite já tinha caído completamente. O céu de São Paulo estava nublado, ameaçando chuva. O Ricardo nos levou, eu e a Sofia, até o hotel onde eu estava hospedada. Ele tinha reservado um quarto para ela também. Mãe, a senhora descansa. Amanhã a gente volta para a fazenda. Eu vou levar a Sofia junto se ela aceitar. Ela precisa conhecer a propriedade, conhecer a história da nossa família. A Sofia olhou para ele surpresa. Ricardo, eu não quero incomodar. Você não incomoda, pelo contrário. Você faz parte dessa história agora. Sem você, a gente não teria conseguido prender eles. Subimos juntas pro hotel. Eu pro meu quarto, ela pro dela. Antes de entrar, ela me abraçou de novo. Dona Francisca, a senhora tem um filho maravilhoso. Cuida bem dele. Eu cuido, filha. Pode deixar. Entrei no quarto e desabei na cama. Meu corpo inteiro doía. Parecia que eu tinha carregado peso o dia inteiro. Peguei o celular e liguei pro Zé, meu caseiro. Zé, tá tudo bem aí na fazenda? Tudo certo, Dona Francisca. As vacas estão bem, o café tá brotando bonito. A senhora volta amanhã? Volto, Zé. Volto com o Ricardo e com uma moça nova que a gente quer apresentar. Moça nova? A noiva?
Não, Zé, a noiva não deu certo. Mas isso é uma longa história. Amanhã eu conto tudo. Desliguei. Tomei um banho demorado de novo. Coloquei o pijama, deitei na cama e liguei a televisão. Passei pelos canais sem prestar atenção em nada. Minha cabeça estava longe, pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como meu filho tinha se transformado num homem que eu não conhecia completamente. Peguei o celular de novo e abri o WhatsApp. Tinha várias mensagens de gente da cidade, gente da igreja, vizinhos da fazenda. Todo mundo perguntando do casamento, mandando parabéns, querendo saber como tinha sido. Eu não respondi nenhuma. Não tinha energia. Não tinha palavras. Amanhã eu explicaria tudo. Amanhã. Dormi mal de novo. Acordei várias vezes durante a noite. Sonhei com a voz da Patrícia me chamando de fedida. Sonhei com o Roberto rindo, planejando me trancar num asilo. Acordei às 6h20 com o coração disparado, suando frio. Levantei. Tomei café da manhã no hotel. Pão francês com manteiga, café preto, suco de laranja. R$ 35 o buffet. Sentei sozinha numa mesa do canto, vendo os outros hóspedes. Famílias em viagem, executivos de terno indo trabalhar, casais de turistas com mapa na mão. O Ricardo apareceu às 8h40. Ele tinha dormido no apartamento dele. Veio de carro buscar a gente. Um Corolla Prata, 2019, que ele tinha comprado usado por 78 mil 2 anos atrás. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Mais ou menos, filho. E você? Também não. Fiquei pensando em tudo, mas tá tudo certo agora. Vamos pra casa. A Sofia desceu às 9h. Ela estava com uma mala pequena, roupa simples, o rosto cansado, mas aliviado. Pegamos a estrada às 9h30. Rodovia Anhanguera, sentido Ribeirão Preto. Trânsito tranquilo, tempo nublado, mas sem chuva. A viagem demoraria umas 3h30. Durante o caminho, a gente conversou. Eu contei para Sofia sobre a fazenda, sobre o Antônio, sobre como a gente tinha construído tudo do zero. Ela contou mais sobre o golpe que tinha sofrido, sobre como tinha sido difícil recomeçar a vida depois de perder tudo. Dona Francisca, quando eu perdi a empresa, eu pensei em desistir de tudo. Pensei até em, sabe, acabar com tudo. Meu coração apertou. Mas não acabou, graças a Deus. Não acabei porque minha mãe não deixou. Ela me segurou, me fez prometer que eu ia continuar lutando. E eu continuei. Consegui o emprego de corretora, aluguei aquele apartamentinho em Guarulhos. Não é muito, mas é honesto. É digno. O Ricardo olhou por ela pelo retrovisor. Sofia, você é uma mulher muito forte, muito corajosa. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas bonito. Chegamos na fazenda ao 12h20. O Zé estava lá na porteira esperando a gente. Quando ele viu o carro, abriu o portão e acenou. O cachorro, o Trovão, veio correndo, latindo, pulando de alegria. Dona Francisca, que bom que a senhora voltou. Desci do carro e respirei fundo. O cheiro da terra, do pasto, do mato, o cheiro que a Patrícia tinha chamado de curral. Para mim, era o cheiro de casa, o cheiro de liberdade. Apresentei a Sofia pro Zé. Mostrei a propriedade para ela, a casa-sede, os currais, o cafezal, a horta, os animais. Ela ficou encantada. Dona Francisca, isso aqui é lindo, é um pedaço do céu. É, filha, é o resultado de 50 anos de trabalho, meu e do Antônio. Almoçamos juntos na cozinha da casa. Comida simples que a esposa do Zé tinha preparado. Arroz, feijão, frango caipira, salada da horta. A Sofia comeu com vontade, elogiou tudo. Depois do almoço, o Ricardo me chamou na varanda. Ele estava sério. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que foi, filho? Eu vou vender o apartamento em São Paulo. Eu olhei para ele surpresa. Vender? Por quê? Porque eu não quero mais morar lá. Não quero mais ficar longe da senhora, longe da fazenda. Quero voltar para casa. Quero trabalhar aqui, modernizar a produção, cuidar da terra, do nosso legado. Meu coração encheu de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Tem certeza, filho? Seu trabalho, sua vida em São Paulo? Minha vida tá aqui, mãe. Sempre esteve. Eu só demorei para perceber.
Eu abracei ele. Abracei meu filho, meu menino, que tinha voltado para casa. E a Sofia? O que você sente por ela? Ele olhou pela janela, para onde ela estava conversando com a esposa do Zé no terreiro. Eu não sei ainda, mãe. É cedo. Mas eu sinto que ela é diferente, que ela é verdadeira. E depois de tudo que eu passei com a Patrícia, verdade é tudo que eu quero. Os dias seguintes foram estranhos. Voltamos à rotina, mas com uma sensação diferente no ar, de alívio, de recomeço. O Ricardo ligou para a imobiliária e colocou o apartamento à venda. R$ 420 mil, bem abaixo do valor de mercado porque ele queria vender rápido. Apareceu comprador em uma semana. A Sofia ficou na fazenda uns dias. Ajudava na cozinha, conversava comigo, passeava com o Ricardo pelos pastos. Eu via os dois conversando, rindo. Via a forma como ele olhava para ela. Diferente. Com respeito, com carinho genuíno. Uma semana depois do casamento que não aconteceu, o Dr. Paulo ligou. Dona Francisca, tenho notícias. A prisão preventiva foi decretada. Roberto e Patrícia vão ficar presos até o julgamento. E tem mais. Consegui rastrear parte do dinheiro que eles roubaram da Sofia há 5 anos. Tá em conta no exterior. Mas com a cooperação internacional, a gente vai conseguir repatriar. Ela pode recuperar pelo menos R$ 3 milhões. 3 milhões. Não era tudo que ela tinha perdido, mas era muito. Quando eu contei para Sofia, ela chorou. Chorou tanto que molhou minha blusa inteira. Dona Francisca, eu não acredito. Não acredito que vou ter meu dinheiro de volta. Acredita, filha. Justiça pode demorar, mas ela chega. 2 meses se passaram. Maio chegou. O café começou a florir. O Ricardo trabalhou duro, modernizando o sistema de irrigação, comprando equipamento novo. Ele investiu 85 mil bauales em tecnologia, mas o retorno seria muito maior. A Sofia voltou para Guarulhos, mas vinha visitar todo fim de semana. E a cada visita, eu via os dois se aproximando mais. Conversas longas na varanda, caminhadas no final da tarde, olhares que falavam mais que palavras. Em junho, 3 meses depois daquele sábado fatídico, o julgamento começou. O Dr. Paulo me ligou e pediu que eu e o Ricardo fôssemos a São Paulo depor. A Sofia também. Era uma terça-feira, 14 de junho, 9h30 da manhã. O fórum criminal estava lotado. Jornalistas, curiosos, advogados. O caso tinha virado notícia, tinha saído em jornal, em site, em televisão. O golpe do casamento milionário, chamavam. Entrei na sala do tribunal e vi eles, Roberto e Patrícia, algemados com o uniforme da prisão, rostos abatidos, olheiras profundas. Eles tinham envelhecido 10 anos em 3 meses. Quando a Patrícia me viu, ela começou a chorar. Um choro desesperado, patético. Dona Francisca, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Foi tudo culpa do meu pai. Eu não queria fazer isso com a senhora. O juiz bateu o martelo. Silêncio. A ré deve se controlar. Eu fui chamada para depor. Sentei na cadeira das testemunhas. Olhei para o juiz, um homem de uns 55 anos, de óculos, expressão séria. Dona Francisca, a senhora pode relatar o que aconteceu? E eu relatei. Contei tudo. O primeiro almoço, as perguntas invasivas, a festa de noivado, o banheiro, a humilhação, o plano que eu ouvi nas gravações, o casamento. Falei durante 40 minutos. Minha voz tremeu várias vezes, mas eu não parei. Eu precisava contar. Precisava que a justiça soubesse. Depois foi a vez do Ricardo. Ele contou sobre a investigação, sobre as gravações, sobre as provas que tinha reunido. Falou com firmeza, com clareza, sem emoção. Como um engenheiro apresentando um projeto técnico. A Sofia depois no final da manhã. Ela contou sobre o golpe que tinha sofrido, sobre o Marcelo, sobre como tinha perdido tudo. Chorou muito. O juiz teve que dar uma pausa de 10 minutos para ela se recompor. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas, perícias, advogados de defesa tentando argumentar que as gravações eram ilegais, que não serviam como prova. Mas o Dr. Paulo foi implacável. Ele mostrou precedentes, jurisprudência, laudos técnicos.
Ele destruiu todos os argumentos da defesa. Na sexta-feira, 17 de junho, às 16h45, o juiz deu a sentença. Roberto Mendes, pelos crimes de estelionato qualificado, formação de quadrilha e tentativa de fraude contra idoso vulnerável, condeno a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Patrícia Mendes, pelos mesmos crimes, condeno a 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. O martelo bateu. Final. Definitivo. A Patrícia desabou. Gritou. Esperneou. Os guardas tiveram que segurar ela. O Roberto ficou parado, petrificado, como uma estátua de sal. Saímos do fórum aliviados. A Sofia abraçou o Ricardo na escadaria. Eu olhei para o céu de São Paulo, nublado como sempre, e agradeci. Agradeci ao Antônio lá em cima. Agradeci a Deus. Agradeci pela justiça. Voltamos para a fazenda naquela noite. Chegamos tarde, quase meia-noite. Mas a casa estava iluminada. O Zé tinha deixado as luzes acesas pra gente. Um gesto simples, mas que aqueceu meu coração. Sentamos na cozinha, os três. Eu, o Ricardo e a Sofia. Tomamos café quentinho. Comemos bolo de fubá que a esposa do Zé tinha deixado pronto. Mãe, acabou. Finalmente acabou. Acabou, filho. Graças a Deus. A Sofia segurou a mão do Ricardo por cima da mesa. Ele segurou de volta. E eu vi. Vi o começo de algo bom. Algo verdadeiro. Algo que tinha nascido da dor, mas que podia se transformar em amor. 6 meses se passaram desde o julgamento. Dezembro chegou com chuva boa, aquele tipo de chuva que molha a terra e faz tudo brotar. O cafezal estava lindo, carregado de frutos vermelhos. A colheita seria excelente esse ano. O Ricardo não voltou mais para São Paulo. Ele vendeu o apartamento por 420 mil reais, pegou o dinheiro e investiu na fazenda. Comprou 3 tratores novos, 245 mil no total. Reformou o sistema de irrigação completo, mais 78 mil. Construiu um galpão moderno para armazenar os grãos de café, 95 mil. A Fazenda Santa Rosa estava virando referência na região. E a Sofia? A Sofia aparecia todo fim de semana. Pegava o ônibus na rodoviária de Guarulhos sexta-feira à noite, chegava sábado de manhã. Ia embora domingo à tarde. Toda semana, sem falhar. Ela ajudava em tudo. Cozinhava comigo, cuidava da horta, alimentava as galinhas, conversava com o Zé sobre os animais. Ela se encaixou na nossa vida como se sempre tivesse feito parte dela. E o Ricardo? Meu filho olhava para ela de um jeito que eu nunca tinha visto. Um jeito manso, respeitoso, cheio de admiração. Não era aquela paixão louca e cega que ele tinha sentido pela Patrícia. Era algo mais profundo, mais sólido, mais real. Era uma sexta-feira, dia 16 de dezembro, 19h30 da noite. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi o carro do Ricardo chegando. Ele tinha ido buscar a Sofia na rodoviária de Ribeirão. Os dois entraram conversando, rindo. Ela trazia uma sacola com roupas para o fim de semana e um bolo que tinha feito. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Dona Francisca trouxe bolo. Fiz ontem à noite. Que delícia, filha. Bota ali na mesa que depois da janta a gente come com café. Jantamos juntos. Arroz com pequi, frango caipira assado, farofa de linguiça, salada da horta. Conversa boa, risada solta, aquele clima gostoso de família. Depois do jantar, o Ricardo pediu licença e saiu para a varanda com a Sofia. Eu fiquei na cozinha lavando a louça, mas pela janela eu conseguia ver os dois. Sentados na rede, conversando baixinho, olhando para o céu estrelado. Terminei de lavar a louça, sequei tudo, guardei. Quando ia subir para o quarto, o Ricardo me chamou. Mãe, vem aqui um pouquinho. Saí na varanda. Os dois estavam de pé agora, de mãos dadas. O Ricardo estava sério, mas tinha um brilho no olho. Mãe, eu e a Sofia, a gente conversou muito, sobre tudo, sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que a gente quer da vida. Meu coração começou a bater mais rápido. E a gente decidiu. A gente quer ficar junto. De verdade. Construir uma vida juntos. A Sofia olhou para mim com os olhos marejados. Dona Francisca, eu sei que é cedo,
Sei que faz só 6 meses que a gente se conhece, mas eu nunca senti algo tão certo na minha vida. O Ricardo me faz bem. A senhora me faz bem. Essa casa me faz bem. Eu abracei os dois. Abracei forte, sentindo meu coração transbordar de alegria. Filha, você é mais que bem-vinda. Você já faz parte dessa família. O Ricardo sorriu. Mãe, a gente não quer fazer nada grande, nada ostentoso, nada que lembre aquele dia. Ele nem conseguia falar a palavra casamento sem fazer uma cara ruim. A gente quer casar simples, na capela da fazenda, só família, amigos próximos, gente que a gente realmente ama. A capela. A capelinha que o Antônio tinha construído há 30 anos, com as próprias mãos, pedra por pedra. Um lugar pequeno, com capacidade para umas 50 pessoas, mas cheio de história, cheio de fé. Quando? Março. No dia 18 de março. 6 meses depois do... Enfim. A gente acha que é um tempo bom, nem muito rápido, nem muito devagar. Março, primavera. A época mais bonita na fazenda. Os meses seguintes voaram. A Sofia pediu demissão do emprego de corretora em janeiro. Ela tinha recebido os 3 milhões nares que o Dr. Paulo conseguiu repatriar. Com esse dinheiro, ela investiu 400 mil reais na fazenda, virando sócia do Ricardo na modernização da produção. O resto ela guardou, aplicado em renda fixa, para ter segurança. Ela se mudou para a fazenda no início de fevereiro. O Ricardo reformou o quarto que tinha sido dele quando criança. Pintou as paredes de branco, colocou móveis novos, 12 mil reais no total. Um quarto simples, mas aconchegante, com vista para o pasto. Os preparativos do casamento foram simples. Sem buffet caro, sem decoradora famosa, sem lista de presentes em loja chique. A esposa do Zé ia cozinhar. A gente mesma ia fazer os arranjos de flores do campo. O Tiago, o técnico de som que tinha ajudado a desmascarar a Patrícia, aceitou fazer o som de graça. Som simples, violão e voz, música sertaneja raiz. A lista de convidados tinha 47 pessoas. Família, amigos da fazenda, vizinhos, gente da igreja, o Dr. Paulo e a esposa dele, o Zé e a família. Gente de verdade. Gente que tinha valor. O vestido da Sofia custou 890 reais, comprado numa loja de Ribeirão. Simples, branco, sem luxo. Mas quando ela experimentou e se olhou no espelho, chorou. Dona Francisca, tá perfeito. É exatamente o que eu queria. Não tinha bolo de 5 andares. Era um bolo simples de 3 andares que uma confeiteira da cidade fez por 450. Sabor tradicional. Massa branca com recheio de doce de leite. A noite antes do casamento, eu não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando as estrelas, conversando com o Antônio. Antônio, nosso filho vai casar. Casar de verdade dessa vez. Com uma mulher boa, honesta, trabalhadora. Uma mulher que vai cuidar dele, que vai amar ele de verdade. Você ia gostar dela. Ia gostar muito. Chorei. Chorei de saudade, de alegria, de gratidão. O dia 18 de março amanheceu lindo. Céu azul, sol brilhante, vento fresco. Um dia perfeito. Acordei às 6h15. Fui até a capelinha ver os preparativos finais. Tudo estava impecável. Flores do campo nos bancos, toalha branca no altar, velas simples mas bonitas. O casamento seria às 16 horas. A tarde inteira foi corrida. A Sofia se arrumando com a ajuda das amigas, o Ricardo nervoso, feito menino, os convidados chegando aos poucos. Às 15h50, eu estava sentada no primeiro banco da capelinha. Vestido rosa claro, 420, comprado especialmente para esse dia. Cabelo preso num coque, o mesmo colar de pérolas que o Antônio tinha me dado no nosso aniversário de 25 anos de casamento. O violão começou a tocar. Uma música suave, bonita. As portas da capela se abriram e a Sofia entrou. Ela vinha sozinha, sem pai, sem mãe. Os pais dela já tinham falecido há anos, mas ela não estava sozinha de verdade. Cada passo que ela dava em direção ao altar era um passo de coragem, de recomeço, de fé.
O Ricardo esperava no altar. Ele estava lindo. Terno simples, azul marinho, 680 aris, comprado em Ribeirão. Gravata bordô, cabelo cortado, olhos brilhando. Quando ela chegou perto dele, os dois se olharam. E naquele olhar tinha tudo: respeito, admiração, amor verdadeiro. O padre, um senhor de 68 anos que conhecia a gente desde sempre, começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos nesta tarde abençoada para celebrar a união de Ricardo e Sofia. Uma união que nasceu da dor, mas que se transformou em alegria. Uma união que Deus preparou com cuidado, no tempo certo, da forma certa. As palavras dele me tocaram fundo. Era verdade. Aquela união tinha nascido da dor, mas tinha se transformado em algo lindo. Ricardo, você aceita Sofia como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? O Ricardo olhou para Sofia, segurou as mãos dela e, com voz firme, emocionada, respondeu: aceito. Com todo o meu coração, aceito. Sofia, você aceita Ricardo como seu esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Ela sorriu. Um sorriso lindo, sincero, molhado de lágrimas. Aceito. Aceito para sempre. O padre sorriu. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Ricardo, pode beijar a noiva. Eles se beijaram. Um beijo simples, puro, cheio de promessa. Os 47 convidados aplaudiram, choraram, comemoraram. Saímos da capela em festa. O sol já estava começando a baixar, pintando o céu de laranja e rosa. A festa seria ali mesmo, no terreiro da fazenda, debaixo de árvores grandes, com mesas simples de madeira. A comida era farta. Leitoa à pururuca, arroz com pequi, farofa, vinagrete, saladas, mandioca frita. Tudo feito pela esposa do Zé e pelas vizinhas. Bebida simples, cerveja, refrigerante, suco. Nada de champanhe francês de 450 a garrafa. A festa foi linda. Gente dançando, conversando, rindo. O Tiago tocou violão e todo mundo cantou junto. Música sertaneja raiz, aquelas que contam história de roça, de amor, de vida simples. Eu dancei com o Ricardo, mãe e filho, rodopiando devagar ao som de uma música do Chitãozinho e Chororó. Mãe, obrigado. Obrigado por quê, filho? Por tudo. Por ter confiado em mim naquele dia. Por ter ficado ao meu lado. Por ter me ensinado o que é dignidade, o que é caráter, o que é amor verdadeiro. Eu chorei no ombro dele. Filho, quem tem que agradecer sou eu. Você me salvou, me protegeu, fez justiça pela nossa família. A festa foi até meia-noite. Quando todo mundo foi embora, sobrou só a gente. Eu, o Ricardo, a Sofia, o Zé e a família dele. Sentamos no terreiro, olhando as estrelas, ouvindo o barulho dos grilos. Dona Francisca, posso chamar a senhora de mãe? Olhei para Sofia. Aquela moça que tinha chegado na minha vida há menos de um ano, mas que já fazia parte dela como se sempre tivesse estado ali. Pode, filha. Pode e deve. Ela veio até mim e me abraçou. E naquele abraço eu senti que a família estava completa de novo, que a casa tinha voltado a ter vida, alegria, amor. Os meses seguintes foram de trabalho duro e muita felicidade. O Ricardo e a Sofia trabalhavam lado a lado na fazenda. Ele cuidando da parte agronômica, ela cuidando da parte administrativa e financeira. A produção aumentou 40% no primeiro ano. A renda subiu de 285 mil reais por ano para 420 mil reais. Com o dinheiro, a gente fez mais melhorias. Reformou a casa-sede, 65 mil. Construiu um sistema de captação de água da chuva, 28 mil. Comprou mais 15 cabeças de gado, 52 mil. A fazenda prosperava. E em novembro, quase um ano depois do casamento, a Sofia descobriu que estava grávida. Eu estava na cozinha quando ela entrou com o teste na mão, chorando. Mãe, eu tô grávida, eu vou ter um bebê.
Meu coração explodiu de alegria. Um neto, um netinho da Fazenda Santa Rosa. Uma nova vida, uma nova geração para continuar o legado. O Ricardo chorou quando ela contou. Abraçou a barriga dela, mesmo sem ter barriga ainda, e falou baixinho: "Você vai conhecer a melhor avó do mundo. E vai crescer aqui, nessa terra abençoada, aprendendo o que é trabalho honesto, dignidade, amor verdadeiro." Em junho do ano seguinte, nasceu o Miguel. Um menino lindo, saudável, 3.450 kg, 49 cm. Olhos claros como os do Ricardo, cabelo castanho como o da Sofia. Quando eu peguei ele no colo pela primeira vez no hospital de Ribeirão, olhei para aquele rostinho perfeito e pensei em tudo. Em tudo que a gente tinha passado. Na humilhação, na dor, na luta, na justiça, no recomeço. Miguel, você não sabe ainda, mas você nasceu numa família de guerreiros. De gente que não desiste, que não se deixa quebrar, que luta pelo que é certo. O bebê abriu os olhinhos e me olhou. E eu jurei. Jurei que ia proteger aquele menino com tudo que eu tinha. Que ia ensinar para ele os valores que o Antônio me ensinou. Que ia fazer ele crescer sabendo que dignidade não tem preço. 2 anos se passaram desde aquele sábado fatídico, desde aquele casamento que não aconteceu, desde aquela vingança calculada. O Miguel já estava andando, falando, enchendo a casa de vida e alegria. A Patrícia e o Roberto continuavam presos. Eu soube pelo Dr. Paulo que a Patrícia tinha pedido para me visitar. Queria pedir perdão pessoalmente. Mas eu não fui. Não porque eu não perdoava, mas porque eu não precisava mais daquilo. Eu tinha feito as pazes com o que aconteceu, tinha seguido em frente. O perdão veio, mas veio do meu jeito. Silencioso. Interno. Sem precisar de cara a cara, sem precisar de abraço, sem precisar de palavras. Uma tarde de domingo, eu estava na varanda com o Miguel no colo. O Ricardo e a Sofia trabalhavam no pasto, tocando o gado. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Olhei para a foto do Antônio que eu tinha trazido para a varanda. Antônio, a gente conseguiu. A gente protegeu a nossa família, a nossa terra, o nosso legado. E olha só o presente que Deus nos deu. Levantei o Miguel para ele ver o pôr do sol. Viu, meu filho? Esse céu, essa terra, esses animais, essa paz, isso aqui é seu, é da sua família, e ninguém nunca vai tirar isso da gente. O Miguel riu, aquela risada gostosa de criança. E naquele momento eu senti que estava tudo bem, que a vida tinha voltado ao lugar certo, que a justiça tinha sido feita, que o amor tinha vencido. A Fazenda Santa Rosa continuava de pé, forte, produtiva, cheia de vida. E eu, Dona Francisca, com meus 80 anos recém-completados, estava ali para ver tudo, para viver tudo, para agradecer por tudo, porque no final a gente não precisa de muito. A gente precisa de dignidade, de respeito, de amor verdadeiro. E disso, graças a Deus, eu tinha de sobra. Se você chegou até aqui, obrigada por ter me acompanhado nessa história. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo e se essa história te emocionou de alguma forma. Um abraço forte de uma velha caipira que não tem vergonha nenhuma do que é.